O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a uma vivência interior da nossa relação com Deus, a uma vivência interior da nossa religião. Que a nossa religião, que o nosso relacionamento com Deus não seja apenas um relacionamento externo, pro forma, que não toca a nossa vida, nem muda a nossa vida, nem muda o nosso coração. O Evangelho aqui apresenta o fato de Jesus ter sido convidado para uma refeição na casa de um fariseu, um jantar, e diz que Jesus não fez o gesto ritualístico. Entendamos aqui não é um gesto higiênico de lavar ou não lavar as mãos. Aqui era um gesto ritualístico. O fato de Jesus não lavar as mãos para a refeição significava que ele não estava puro espiritualmente para fazer aquela refeição. Consequentemente, ele não estava puro diante de Deus. Então, enfatizo, a questão aqui é espiritual, não é higiênica. Pois bem, diz então que Jesus não faz isso, e o fariseu começou então a pensar, a criar, a ficar ruminando o pensamento: nossa, ele não lavou as mãos antes da refeição. E Jesus, que lê os corações, imagine, meus santos, Jesus lê os corações. Jesus ouve os nossos pensamentos. Jesus vê o que nós guardamos no nosso interior, sejam coisas boas, sejam coisas más. Pois bem, diz então que Jesus, percebendo aquilo, Jesus diz: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que possuís, e tudo ficará puro para vós. Então Jesus, de alguma maneira, desmascara o fariseu e diz: olha, você está tão puro por fora, você está tão bonito por fora, você está tão religioso por fora, mas por dentro, roubos e pecados. Não é a expressão que Jesus, roubos e maldades. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa afirmação nós já iremos encontrar lá no profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Já os profetas do Antigo Testamento condenavam essa atitude.
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus santos, não pensemos aqui apenas nos profetas. Infelizmente, todos nós, religiosos, em maior ou menor intensidade, precisamos bater no peito e reconhecer esta verdade, essa triste verdade na nossa vida. Isto é, quantas incoerências existem em nós, quantas realidades que não se adequam com a nossa fé. Por fora, nós parecemos religiosos, como os fariseus pareciam religiosos. Por fora, cumprindo todos os ritos exteriores, mas por dentro, maldades, roubos e maldades. Por dentro, pecados. Só que, meus santos, isto que os profetas denunciavam e que Jesus repetiu, tá? Se vocês pegarem lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, nós iremos encontrar esta mesma afirmação de Jesus, ou melhor, esta mesma afirmação do profeta Isaías em Jesus. Jesus repete: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o primeiro ponto aqui, meus santos, é pedir a Deus que mude o nosso coração. Eu sei, eu espero que vocês peçam isso frequentemente. Isto é, além de pedir a Deus que lhe conceda crescer na fé, além de pedir a Deus que lhe conceda uma verdadeira fé, pedir a Deus para mudar de coração. Porque às vezes, meus santos, você vai à missa, e você deve ir à missa, você reza o terço, e você deve rezar o terço, você faz novenas, quaresmas, tríduos, você tem imagens, você carrega escapulário, medalha, corrente de consagração a Nossa Senhora, e nada disso é mal, muito pelo contrário, são coisas boas, são coisas santas, são coisas lícitas, mas o seu coração é mágoa, rancor, inveja, promiscuidade, fofoca, calúnia, ciúme, impaciência, promiscuidade. Então quer dizer, existe uma incompatibilidade entre aquilo que você apresenta ser e aquilo que você nutre e guarda no seu coração. Ora, se você combate essas realidades, você está no caminho certo. Isto é, infelizmente, há joio e trigo dentro de nós. Mas se você não combate essas realidades, se essas realidades convivem tranquilamente no seu coração, você é um hipócrita. É como um sepulcro, por fora é bonito, por dentro é podridão. Senhor, mudai o meu coração. Ou como reza o salmista no Salmo 50, né? Criai em mim um coração que seja puro. Puro aqui significa sem contaminação, isto é, um coração todo de Deus. Puro aqui significa um coração santo, um coração justo, um coração que agrada a Deus. Não se aplica apenas ao aspecto sexual puro, não. Aqui se aplica a tudo. Um coração íntegro, um coração sem outras realidades contrárias à sua natureza, um coração semelhante ao coração de nosso Senhor. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Você tem, meu santinho, você tem rezado todos os dias pedindo a Deus que mude o seu coração? Quando Jesus diz esse ensinamento, é porque ele percebe que o fariseu precisava ter o coração mudado, que o fariseu era religioso por fora, mas ele não tinha caridade, ele não tinha misericórdia, porque logo depois Jesus diz algo que parece não se encaixar direito. Jesus diz, né? Vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior?
Aí vem: antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Isto é, o fariseu parecia religioso, mas lhe faltava caridade, lhe faltava misericórdia, lhe faltava conversão. Será, meus santos, que também não nos faltam outras caridade, piedade, outras virtudes que nos farão verdadeiramente religiosos? Não há, meus santos, não há como ser verdadeiramente religioso sem caridade. Não há como ser verdadeiramente religioso sem misericórdia. Na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 6: com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Dirá São Tiago: a fé sem obras é morta. Então, a nossa fé, ela precisa agir por meio da caridade, para que nós possamos receber um coração puro. Você pode dizer: padre, mas por que Jesus diz assim: antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós? Porque quem é que pode nos conceder um coração puro? Nós podemos nos dar a nós mesmos um coração puro? Não. Ora, Jesus diz: seja bom, e eu serei bom com você, dando um coração puro, dando um coração santo, dando um coração segundo o meu coração. Antes da esmola, e tudo ficará santo para vós. Jesus, diz um autor espiritual, Ele dá a sua graça àquele que está disposto a conceder graças. Se você for generoso na sua caridade, se você for generoso na sua misericórdia, se você for generoso nas suas esmolas, é aqui a expressão que Jesus usa, Ele será generoso nos concedendo um coração justo, um coração puro, um coração santo. De modo que cada um aqui deve se perguntar: eu tenho sido caridoso? Caridoso aqui, meus santos, eu não me refiro simplesmente à esmola. A caridade, ela abrange muitas outras realidades. A minha fé tem agido por meio da caridade nos meus relacionamentos, nos meus julgamentos, no meu perdão, na minha paciência, na caridade, né, na esmola propriamente dita. Aí você para e diz: padre, eu não sei. Será que que a minha fé, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que o que importa em Jesus Cristo é a fé agindo pela caridade? Você se pergunta: será que a minha fé está agindo por meio da caridade? Ora, meus santos, tem custado agir por meio da caridade? Tem custado ser misericordioso? Tem. Então você provavelmente está no caminho certo, porque o amor custa, a misericórdia custa, a bondade custa. Se aquilo que você faz não lhe custa muito, provavelmente você não tem amado. Se as suas obras de misericórdia não lhe custam muito, lembre-se daquilo que Jesus falou, daquela pobre viúva que foi ao templo e colocou uma moedinha no cofre, e a moedinha fez aquele barulho, que o cofre ele era geralmente de metal, já mesmo para fazer aquele barulho. Então aquela moedinha tilintou, tic, 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 tic. Uma oferta aparentemente insignificante, e o rico colocou uma oferta maior, mais abundante. E Jesus diz: aquela viúva fez misericórdia, aquele rico não, porque ela deu do que procedia do seu coração. Ela foi generosa, ela deu tudo o que tinha,
enquanto aquele rico deu do que lhe sobrava, não lhe custou coisa alguma. Então, meus santos, aquilo que se aplica a uma obra de misericórdia material, se aplica a todas as outras obras de misericórdia. Quando nos custa ter paciência, quando nos custa você servir uma pessoa, quando custa a você rezar por uma pessoa que o maltratou, quando custa perdoar, quando custa você fazer algo por alguém, exatamente ali está presente a caridade de Cristo no seu coração. E quando você é misericordioso, você está preparado para receber misericórdia, receber um coração puro, um coração santo, um coração justo. Fazei antes da esmola do que possuís, e tudo ficará puro para vós. Que este evangelho, neste dia, nesta terça-feira em que nós rezamos a missa em honra à divina misericórdia, que nós aprendamos a ser misericordiosos. A oração coleta da missa de hoje, ela diz exatamente isso. É uma oração bonita, tanto a oração coleta como a oração final. Ela vai dizer, a oração final: concedei-nos, ó Deus de misericórdia, que alimentados pelo corpo e o sangue de vosso Filho, possamos beber com confiança das fontes da misericórdia e nos mostremos sempre mais misericordiosos para com os nossos irmãos. Isto é, meus santos, celebrar a misericórdia simplesmente de uma maneira exterior, de nada vale. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Participar da missa, louvar a Deus, oh Senhor, muito obrigado, porque vós sois misericordioso. Mas se nós não procuramos aplicar na nossa vida esta mesma misericórdia, isso não nos muda o coração. E a nossa religião será vã, será hipócrita, porque nós estaremos honrando a Deus com a boca, mas com um coração tão diferente do seu. Que a Virgem Maria, meus santos, a Mãe da Misericórdia, interceda por nós, para que nós aprendamos, por amor a Deus, a ser misericordiosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.